pegou a sua porção. E as tribos eram unidas. Foi 40 anos unido com Saul, 40 anos unido com Davi e 40 anos unido com Salomão. Mas no final do reinado de Salomão, Salomão começou a governar mal e desagradar os cabeças das tribos. Porque apesar de ter um rei, cada uma tribo tinha um cabeça. Então, se um rei começasse a reinar de forma desagradável, aquele cabeça, ele ia fazer o que fizeram aqui. Fizeram uma reunião e largaram o filho de Salomão. Largaram Salomão porque Deus falou: da mão de Salomão não rasgarei as 10 tribos por amor ao meu servo Davi. Mas quando tiver na mão de Roboão, seu filho, eu a rasgarei e darei para outro. Então, foram 120 anos de tribos unidas. E na mão de Roboão as tribos foram separadas. E até hoje estão separadas. Não sabe nem por onde anda as tribos, se for ver. Até hoje estão separadas. Mas tem uma profecia, profética. Elas vão se unir de novo. Elias, lá no Monte Carmelo, ele juntou 12 pedras, fez o altar. Ali ele está profetizando a união das tribos de novo. Se fosse chegar a ele. Então vamos ler aqui, versículo 16 e diante, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 16, diz assim: 10 tribos segue Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tomou-lhe o povo e respondeu, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reis do Roboão, que é o filho de Davi. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. As 10 tribos que largaram Roboão, chamaram Jeroboão e fizeram rei sobre eles. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, que foi as duas que ficaram, 180.000 escolhidos, destro para a guerra, para pelejar contra a casa de para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim
pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Amém? Aleluia, Deus. Maravilha aqui. Eu estou estudo bem ampliado aqui que eu ia trazer hoje, mas eu vou falar aqui disso aqui. Eu já introduzi. As tribos passaram o Jordão e as tribos passaram unidas. Foram separados, cada um ficou com a sua porção. E quando o primeiro rei de Israel, que foi Saul, começou a reinar, as tribos estavam unidas. Tudo que ia decidir, os cabeças de tribo estavam junto com Davi. Só que, passado o reinado de Salomão, de Saul, o reinado de Davi e o reinado de Salomão, que durou 120 anos, no final do reinado de Salomão, Salomão deixou de observar a lei do Senhor. E ele fez o que o Senhor disse que não era para fazer. E por causa disso o Senhor ficou irado com Salomão. Ficou irado com Salomão. E Salomão, ele tinha rasgado a carta que trazia imposto alto, para Israel. E o que Roboão fez quando Salomão morre e ele se assenta no trono? Ele pega aquele imposto que era cobrado, que Salomão já tinha rasgado, ele agora começa a cobrar de novo e aumentou o valor do imposto. E as tribos, os cabeças das tribos ficaram bravos com aquilo ali. E Salomão e Roboão foi pedir conselho. E ele, de quem que pedia conselho os reis? Pedia conselho dos mais velhos, dos sacerdotes, dos cabeças de tribo. A Bíblia diz que Roboão ele foi pedir conselho dos jovens. E quando Israel se reuniu com seus cabeças para falar com ele, ele disse que se o pai dele cobrava um imposto alto, não chegava nem ao dedo mindinho do que ele ia fazer com Israel. Ele ia aumentar a carga, dobrar ou triplicar a carga de imposto. E por causa disso eles ficaram indignados e saíram, abandonaram as duas tribos que ficou para o sul, que era Benjamim e Judá. E pegaram 10 tribos e separaram. E viram aqui o Jeroboão e o convidaram a se tornar rei das 10 tribos. Isso aqui, irmão, provocou ira em Roboão. E Deus mandou o profeta Aías até o Jeroboão e disse, fala para ele. A Bíblia diz que o profeta Aías tinha um pano novo. E ele pegou esse pano novo e rasgou em 12 pedaços. E pegou 10 pedaços desse pano e deu para Jeroboão. E o outro pedaço sobrou para Roboão, que era a única tribo de Benjamim, porque ele já reinava sobre a de Judá. Então ele ficou com uma, que é de Benjamim. E o profeta Aías disse, o Senhor hoje, falou para Jeroboão, o Senhor hoje está te dando 10 tribos nas tuas mãos. Mas ele tinha uma responsabilidade. Enquanto ele estivesse com o Senhor estava com ele. Essa era a promessa de Deus para Jeroboão. Enquanto tu estiveres comigo, eu estarei com vós. Mas se vós me deixar, eu também o deixarei. Já é diferente da promessa que Deus fez para o trono de Judá. O trono de Judá, Deus não pôs nenhuma condição. O trono de Judá, que é por onde o Messias passou, a sua linhagem, a sua genealogia, Deus não condicionou a promessa. No reino de Israel, o reino do norte, a promessa
no trono eternamente é Cristo. Então nunca vai voltar, né? Nunca vai voltar. Já para o trono de Israel, não. Então aqui, irmão, quando você estiver lendo a Bíblia aqui, Israel aqui, não é o Israel 12 tribos. É o Israel 10 tribos. É o Israel dividido. O que aconteceu poucos dias depois de se tornar rei aqui? O Jeroboão. O Jeroboão se desviou. O Jeroboão não observou a lei. O Jeroboão levantou um altar. Ele fez uma casa de adoração a deuses pagãos na extremidade da cidade, de um lado e do outro, em Dan e em Betel, e botou um bezerro de ouro que era do Egito dentro destas casas que ele construiu, e colocou o povo de Israel a adorar o bezerro de ouro e a bater palma no bezerro de ouro e dizer: foi esse Deus aí que tirou vocês do Egito. O Jeroboão, ele levantou sacerdote de tudo quanto é tribo para fazer o culto, dizendo ele que era o Senhor. Quanto que na palavra de Deus, a única tribo que poderia levantar sacerdote era da tribo de Levi. Não poderia ser de outra tribo, era só da tribo de Levi. Jeroboão levantou de tudo quanto é tribo. Ele misturou tudo, né? E começou a fazer culto pagão, começou a idolatrar, a prostituir. Deus levantou um profeta chamado Homem de Deus, que está aqui nesse texto, e mandou até Jeroboão e profetizou contra o altar. Ele disse: altar, altar, tu serás fedido. E no local que hoje é sacrificado, até seres humanos era sacrificado lá, para os deuses pagãos, né? Os deuses de Amoloque, né? Os deuses de Amon, os deuses dos caldeus, era sacrificado tudo quanto é coisa nesse altar. Mas qual é a promessa de Deus, qual é a palavra de Deus para Jeroboão? Enquanto estiver comigo, eu estarei. Esse reino do norte, ele durou 200 a 209 anos. Em 200 anos, passou 9 dinastias de rei e passou 19 reis em um trono. Em 200 anos. Nós temos uma rainha aí que morreu agora com quantos anos? Tem quantos anos que ela governava lá? Uma só. Tá vendo? Por que em 170 anos, 200 anos, passou 19 reis? Porque não era Deus que levantava. Um morria, um matava, o outro ficava no lugar. Porque tudo que Deus não está, irmão, não dura. Tá? Qualquer coisa que tu for fazer, se Deus não tiver, não dura. Só dura se Deus tiver no negócio. Pode ser um negócio da China, irmão. Pode ser a proposta que você olha para um lado e outro e diz: aqui não tem como dar errado. Mas se Deus não tiver e tu for crente, dá errado. Dá errado porque quando tu é crente, a coisa só dá certo se Deus tiver no negócio. Se Deus não tiver, tu não aguenta, tu não suporta. Tá? Mas quando Deus está no negócio, a coisa pode estreitar ao máximo de não poder passar nada que tu ainda está fazendo feliz. Porque Deus está contigo. Aleluia, Deus. O profeta veio, chegou até ele e disse: esse altar vai ser fendido. O Jeroboão se levantou e foi para perto do altar e apontou a mão para o profeta, o homem de Deus. E a Bíblia diz que a mão de Jeroboão secou instantaneamente, ao ponto de ele não poder mais movimentar ela. E ele clamou ao homem de Deus: clama a teu Deus para restaurar a minha mão. E o homem de Deus clamou a Deus e a mão dele foi restaurada instantaneamente. Então, o altar que o profeta Elias, em 1 Reis 18, versículo 30, ele está restaurando, é esse altar aqui que Jeroboão fendeu. É esse altar aqui que Jeroboão rachou, desobedecendo a Deus. Então, em 1 Reis 18, verso 30, o Elias está lá no monte chamando o povo para se chegar a ele. Que povo ele está chamando ali? O povo de Israel. Que povo de Israel é esse? É este povo aqui, que se separou. Ele disse: chegai-vos a mim,
Ali no original, ali quer dizer, cheguem todos bem pertinho de mim e fica aqui comigo. E ele pegou 12 pedras. Quando o profeta Aías foi profetizar, ele pegou 12 pedaços de pano. O Elias, quando foi restaurado, pegou 12 pedras. Pano tem prazo de validade. Agora, pedra não se acaba. Então o Elias pegou 12 pedras e mandou pegar 4 vasos de água e derramou e repetiu por 3 vezes. Então 3 vezes 4 dá quanto? 12. É um vaso para cada pedra. E cada uma pedra daquela representa uma tribo. Então aquele ato de derramar água ali chamava-se oferta de libação. É a oferta que Deus mais se agradava, porque também é chamada oferta voluntária, aonde o ofertante está ofertando com amor, sem esperar receber nada em troca. Aquela oferta é a oferta de Paulo em 2 Timóteo 4:8, onde ele disse: eu já estou sendo dado por libação. Quando ele está indo para ser cortado a sua cabeça, eu já estou sendo derramado como libação, porque a libação era feita com óleo, era feita com azeite, era feita com sangue, era feita com leite, era feita com água. Dependendo do que você tivesse, você poderia fazer. No caso de Paulo, ele está fazendo com o seu próprio sangue. No caso de Jesus, ele fez com o seu próprio sangue. Elias ali, ele está oferecendo no monte a coisa mais difícil que tinha no momento de alguém oferecer. Ele ofereceu 12 vasos, porque ali fazia 3 anos e 6 meses que não chovia, não tinha água em lugar nenhum. Então Elias pegou o que mais custava a ele e jogou ali sobre aquele altar. E quando ele orou, o que o fogo fez? Desceu e matou os profetas de Baal que estavam lá. Os profetas que Jezabel tinha corrompido. Porque Jezabel nunca quis matar os profetas de Deus. E Jezabel, ela queria corromper os profetas de Deus. Porque um profeta morto, irmão, não faz mal a ninguém. Você é um servo de Deus. Se você ficar morto em casa, você vai fazer mal ao quê, Satanás? Que mal tu vai fazer com Satanás? Agora, tu corrompido, tu pode fazer mal para a obra de Deus. Você está entendendo, irmão? Então, Satanás, ele não quer matar o profeta. Satanás, ele quer corromper o profeta. Satanás, ele quer que você fale o que ele quer que você fale. Satanás quer que você se corrompa e corrompa os outros que estão perto de você. Jezabel, ela não queria matar os profetas, ao contrário, ela comprou os profetas. Fala o que eu e Acabe queremos ouvir. Só isso, tá bom. Em troca disso, nós te damos um privilégio. O único profeta que não quis falar o que Acabe queria ouvir foi o Micaías. E o que aconteceu com o Micaías? Ficou preso, apanhou na cara, porque não falou o que Acabe e Jezabel queriam ouvir. E no dia que ele foi sair para a guerra, os profetas tudo lhe falaram assim: vai que Deus é contigo, a vitória já é sua. E o Josafá tomou a palavra e disse: não tem nenhum profeta de Deus aqui, mas já tinha falado 400. O Josafá disse: não, está errado esse negócio. Aí o Acabe tomou a palavra e disse: tem um, mas não gosta de mim. Sabe o que ele quer dizer aqui? Ele nunca fala o que eu quero ouvir. Ele só fala o que eu não gosto. Aí o Josafá disse: então chama esse que eu gostei desse daí. Chama esse daí, porque o espírito de Jezabel, ele não quer te matar. Um crente morto em casa não faz mal ao rei das trevas. O crente ele faz mal é quando ele começa a servir a Deus, um pé aqui e outro lá, irmão. Porque nem ele entra e nem os outros entram junto com ele. E é isso que o diabo tem que trabalhar para fazer nos nossos dias, irmão. A pessoa nem entra e nem sai. Isso é o espírito de Jezabel. É assim que ela queria que os profetas ficassem. Você fica aqui
aparecem juntas. Tá? Isso aqui no milênio vai ser junto. E Jesus é quem vai reinar sobre essas tribos. E essas tribos vão andar junto com ele numa comitiva, como o presidente da República anda. Você já viu o tamanho da comitiva do presidente dos Estados Unidos, quando ele vai visitar uma outra nação? Então lá em Apocalipse tem lá. Não tem 144 mil de todas as tribos de Israel? De cada uma não vem 40 mil? Aquela ali é a comitiva que vai andar com o Cordeiro, aqui durante o milênio. O rei Jesus está andando, vai vir tal dia. Aquela comitiva vai vir junto com ele. Vai entender, irmão? É o selado do testemunho de Jeová. Ele está filmando aqui. É o selado. Diz que aí eles fizeram uma igreja e passou o número, estourou o número, agora não sabe o que faz. Aí estourou, aí dividiu. Uns vai ter o privilégio de ficar no lugar e outros vai ficar no outro. Aí já dividiram que é para poder ver se conserta o que fizer. Então, irmão, vamos continuar aqui. Então, o homem de Deus, ele profetizou contra. Né? Agora, quando o Roboão percebeu, que é o Marleu, vou chegar aqui ao Marleu. Quando o Roboão percebeu que as 10 tribos tinham abandonado ele, e tinha levantado Jeroboão para reinar sobre elas, e ele só tinha ficado com a tribo de Judá e Benjamim, ele ficou indignado. E o que foi que ele fez? Ele se levantou e juntou 180 mil soldados das duas tribos, homens destros, homens treinados, e disse: vamos descer as 10 tribos e vamos guerrear. Agora eu lhe faço uma pergunta: Judá é irmão de Zacá e Zebulão ou não? Sim ou não? Benjamim, Judá, Zacá, Zebulão, Azé, eles não são todos filhos de Jacó? E por que Judá e Benjamim agora está se levantando para guerrear contra os seus irmãos? Você sabia que eu orando no monte, Deus me deu essa palavra e ele disse que a igreja dele nos dias atuais está assim. A metade se levantou para guerrear contra a outra metade. Só que a Bíblia diz que quando o Roboão juntou 180 mil soldados, aparelhou seu carro e deu arma para esses soldados e disse: vamos para a batalha, a Bíblia diz que Deus chegou até um profeta chamado Semaías, que nós acabamos de ler aqui, e disse: vai até Roboão e fala para ele que assim diz o Senhor, não é para guerrear contra os seus irmãos. Tem profeta aqui, irmão? Mas não poucas pessoas, mas tem profeta aqui? Se tu é profeta, tu não vai entrar em briga, tu vai acabar a briga, porque profeta é como aquele que chamou. Eu nunca vi Jesus tomar partido de briga. Estava todo com a pedra na mão para apedrejar a mulher. Jesus não tomou partido nem dos apedrejadores e nem da apedrejada. Ele só disse assim: aquele que está sem pecado, aqui é a primeira pedra. Então, quando eles estavam preparados para guerrear, Deus levantou o profeta e disse: vai lá e fala que não é para pelejar contra os seus irmãos. Aleluia, Deus. O que Deus está me dizendo aqui nesta noite para eu te dizer? Não é para pelejar contra o teu irmão. Não peleje
soldado, destro, preparado para a guerra, e na frente de um carro tinha um rei, e ele se levantou e disse: assim diz o Senhor. Ei, cadê os profetas, irmão? O profeta de hoje só entrega a mensagem para uma pessoa que ele sabe que já vai receber. Não tem coragem de entrar na frente de uma guerra e dizer: assim diz o Senhor. Quando é que eu tenho que entrar? Quando eu vejo dois irmãos brigando, se levanta, seja um semaí, não toma partido não, entra no meio e diz: qual dos dois vai ganhar aí a guerra? É você ou você? E depois de você ganhar, qual é o prêmio? Porque tu diz que é de Deus, ele diz também que é de Deus. Tu diz que é salvo, ele também diz que é salvo. Ele diz que vai para o céu, tu também diz que vai. Quem quer que tu quer ganhar dele? Será que o diabo não distorceu o teu entendimento? Não é contra os irmãos. Eu acho bom que quando o profeta liberou a palavra, aqui onde nós lemos diz: e eles fizeram conforme a palavra do homem de Deus, do profeta. O problema de hoje é que o homem de Deus está falando e ninguém está dando ouvido. Está pior do que esse povo aqui. Ei, irmão, nós precisamos rever. É tempo. Não é contra os nossos irmãos. Você que tem alguma queixa, irmão, se você conhece alguém que tem, você vai até ele com essa mensagem e fala: irmão, não é contra os irmãos que tu tem que pelejar. A palavra de Deus diz que não é contra o teu irmão que tem que pelejar. Baixa essa espada, diminua esta voz, cala a tua boca, pare de acusar, porque não é o teu irmão que é teu inimigo. Não é. Aleluia, Jesus. O teu irmão está precisando de Deus tanto quanto você. O teu irmão está passando por luta tanto quanto você está. Não tem ninguém, irmão, sem luta nesses dias atuais. E por causa das lutas, o diabo vem e faz uma coisa que é para o irmão ficar contra o outro. Irmão, se tu sair das congregações de Jesus Cristo na face da terra, aonde tiver o povo está dividido, brigando por outro. E será que a igreja não está percebendo, irmão, que quem está ganhando com isso é o diabo? Será que ela não está percebendo? Será que não é tempo de nós dar uma volta, desligar e ligar e começar de novo? Aqui tinha 10 irmãos, os outros 2 estavam vindo para guerrear, irmão. Mas Deus, ele está falando aqui: a guerra não é com nós, não é com o irmão contra o irmão. Nós temos um alvo aí para nós se levantar e guerrear. Vamos ser fortes, corajosos, valentes. Vamos lutar contra o alvo certo. O pastor Jeroboão me encheu o saco. Não, eu sei, Roboão. Não, Jeroboão me levou 10 tribos, eu sei, Roboão. Mas olha a palavra. Lá atrás Deus já tinha falado que ia tirar. Olha a palavra. Isso muitas vezes está acontecendo na minha e na tua vida, que Deus já falou que ia fazer. Nós temos que passar. Tem que passar. O Semaia é o profeta da paz. Ele chegou aqui e trouxe a paz. Nesse texto aqui é o único profeta que veio trazer a paz. O Aías trouxe a divisão, a mensagem da divisão. O homem de Deus trouxe a mensagem da destruição do altar. O profeta Elias unge 2 para trazer sentença sobre este povo aqui. Eu ia trazer isso aqui, mas fica muito longe, muito grande, eu não quero deixar muito grande. Mas lá, em 2 Reis 7, 8 e 9, aparece o Azael e aparece o Jeú, trazendo sentença a esse povo rebelde aqui de Israel. Foi passado
passar da espada, os rebeldes aqui, a espada. Olha como é que está lá em Reis 19:15. 1 Reis 19:15. Deus mandou Elias sair da caverna e diz: vai, volta pelo teu caminho e vai até Damasco. Chegando lá, tu unge Azael como rei da Síria. Para fazer o quê? Para trazer juízo ao povo de Israel. E tu unge Jeú. Para fazer o quê? Para trazer juízo sobre a casa de Jezabel e de Acabe. Tinha 70 filhos Acabe. E a Bíblia diz que Jeú matou tudinho, sobrou nem. A única que ele matou foi o Jorão, o filho de Jezabel, e a Jezabel. Jeú matou. Então o profeta Elias não veio trazer uma mensagem de paz, mas o Semaías, ele trouxe uma mensagem de paz. Ele veio falar para o irmão e diz: olha, irmão, eu não te conheço e nem conheço ele. Não sei o que ele fez com você e nem o que ele fez com você, mas uma coisa eu tenho para te dizer: não é contra o teu irmão que você tem que pelejar. Deus está falando aqui para nós nessa noite. E está falando aqui nesse vídeo aqui: não é contra o teu irmão que tu tem que pelejar. Aleluia, Deus. Essa peleja não vai te produzir nada. O contrário, vai te trazer coisas ruins. Não é contra o irmão que nós devemos pelejar. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração.